Paz do Grande do Sul, amados e amadas, Pastor Juanitelli Paixão, retornando aqui mais uma vez na live, porque a outra live de agora a pouco teve problema no microfone e no som e acabou ficando sem voz, mas assim mesmo, né? Ao vivo sempre acontece algum imprevisto, alguma coisa, e quando se trata das coisas de Deus, sempre tem alguma coisa, né? Mas em nome de Jesus agora vamos dar continuidade ao estudo falando sobre o Espírito Santo da série, a segunda parte. O Espírito Santo nos transmite a confiança de que pertencemos à família de Deus. Então compartilhe com as pessoas essa live, curta, em nome do Senhor Jesus. Ninguém gosta de ser deixado de fora. Algo dentro de nós precisa sentir que pertencemos a algum lugar. Tudo que Deus criou exige algum tipo de conexão. Nada que Ele fez é completo em si mesmo. Tudo é parte de algo. Nossos olhos precisam de um cenário. Nossos ouvidos precisam de sons. Nossa mente precisa de pensamentos. Nossa boca precisa de palavras. Nossos pés precisam de um lugar para ir. Nossas mãos precisam de alcançar algo. Algo em nós necessita pertencer a algum lugar para sentir conforto, satisfação e tranquilidade. O Espírito Santo é o único que pode dar-nos a segurança de que realmente somos filhos de Deus, membros da imensa família celestial, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16. Não estamos sozinhos neste mundo imenso. Se focarmos situações desestimulantes, poderemos ficar tristes e deprimidos. Entretanto, Deus não se esquece de nós. Ele nos preserva e tem grandes planos para nós. Talvez você não tenha nascido em uma família rica. A pobreza pode ter perseguido você por toda a vida. Pode ser que se lembre da vergonha que sentia quando outros podiam ir a restaurantes chiques, mas você não. Talvez seu pai seja analfabeto. Talvez você mesmo não tenha estudado muito. Talvez você tenha vergonha de falar diante de outras pessoas. Entretanto, o Espírito Santo o criou para ser muito especial. Ele sabe o lugar ao qual você pertence. Ele tem planos incomuns para você. Ele lançou sementes grandiosas em você enquanto estava no ventre de sua mãe. Portanto, quando Satanás quiser lembrá-lo de seus fracassos no passado, lembre-o do fracasso dele no futuro. Gostei do que vi escrito na camisa de um jovem no shopping outro dia. E estava escrito assim: quando Satanás lembrar você de seu passado, lembre-o do futuro dele. Pelo fato de pertencermos à família de Deus, muitos benefícios esperam por nós enquanto os buscamos com fé. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos capítulo 8, verso 17. Devemos sentir-nos estimulados pelas recompensas e pertencemos à família de Deus. Sua família irá receber favor dos homens. Você desfrutará de cura e saúde este ano. A doença pode ser derrotada, porque você é filho de Deus, e apropriar-se da saúde pela fé que Ele colocou em você. Pare de agir como vítima. Faça com que suas palavras se tornem imagens do futuro que você deseja, em vez do futuro que você teme. Fale como vencedor. Pense como vencedor. Dê risada como vencedor e não como vítima. Nosso Pai Celestial ouve o clamor do seu coração. Ele irá realizar os grandes planos reservados para a sua vida. Jesus deseja que você ore como filho de Deus.
Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, disse: orem assim, Pai nosso que estás nos céus, que a gente vê em Mateus capítulo 6, verso 9, parte A. Ele deseja que você se aproxime do Pai como alguém que pertence a Ele, porque isto é verdade. Deus deseja ser seu Pai, mais do que você deseja ser filho dele. E lhes serei pai, vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, segundo Coríntios capítulo 6, verso 18. Deus busca seu povo e sua família, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo, a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Romanos capítulo 9, versos 25 e 26. Não é uma postura religiosa ou comportamento santo que torna o relacionamento com Deus possível, mas o amor dele por nós. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 1 João capítulo 3, verso 1 e 2. A mudança de nosso comportamento não é o preço a pagar para termos um relacionamento com Deus, mas o resultado de nossa intimidade com Deus. Pertencer a Deus traz esperança e esta nos motiva a buscar a purificação. Todo aquele que nele tenha esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João capítulo 3, verso 3. O Espírito Santo é enviado para aqueles que aceitam Deus como Pai. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7. Para pertencermos a Deus, temos de crer em Jesus. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 26. Nossa fé cresce enquanto falamos e ouvimos a palavra de Deus continuamente. Consequentemente, a fé vem pelo se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, verso 17. Lembremos, sempre o Espírito Santo nos transmite a confiança de que pertencemos à família de Deus. Oremos. Pai, eu te agradeço pelo Espírito Santo que confirma em nosso coração que Tu és nosso Pai, que somos Seus filhos, que realmente pertencemos à família de Deus. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo gosta de falar. O Espírito Santo é um ótimo comunicador. Ao recebermos o Espírito de Deus, nossa maneira de falar muda imediatamente. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Joel capítulo 2, verso 28. Também a gente vê em Atos capítulo 2, verso 16 a 18. O Espírito Santo influenciou as palavras de milhares no dia de Pentecostes, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos capítulo 2, verso 3 e 4. O Espírito Santo estava em ação quando Jesus deu ordem aos apóstolos de subir ao céu, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Atos capítulo 1, verso 2. O Espírito Santo influencia nossas conversas com outras pessoas, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. O Espírito Santo nos dá ousadia
e audácia para falar com outras pessoas. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos capítulo 4, verso 31. A primeira evidência do Espírito Santo em nossa vida é a mudança do teor de nossas conversas. O Espírito Santo nos leva a defender a causa de Jesus Cristo e se tornou óbvio na vida de Pedro. Ele era fraco e sentia-se intimidado por outras pessoas antes do Pentecostes. Depois disso, tornou-se audacioso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos capítulo 4, verso 8, 10, 12 e 13. O Espírito Santo fala mais do que qualquer outra pessoa nesta terra. Ele conhece a todos, discerne as fraquezas de cada ser humano que criou. Sabe comunicar-se em todas as línguas. Pode falar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pode falar com milhares de pessoas simultaneamente. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versos 7, 11 e 17. E Apocalipse capítulo 3, o verso 6, 13 e 22. O Espírito Santo espera que prestemos atenção continuamente à sua voz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Salmo 95, versos 7 e 8. O Espírito Santo nos ensina. Ele lhes ensinará todas as coisas. João 14, 26, parte B. O Espírito Santo nos lembra os princípios ensinados por Jesus. Ele lhe fará lembrar tudo o que ele disse. João 14, 26, parte 6. Parte C. O Espírito Santo nos convence do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. O Espírito Santo conserva conosco a respeito do futuro. O Espírito Santo conversa conosco a respeito do futuro. Ele lhes anunciará o que está por vir. João capítulo 16, verso 13, parte C. O Espírito Santo fala conosco a respeito das pessoas com quem devemos conversar. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Atos capítulo 8, verso 29. O Espírito Santo nos fala sobre a motivação das pessoas ao nosso redor. O Espírito me disse que não hesitem em ir com ele. Atos capítulo 11, verso 12, parte A. O Espírito Santo nos fala a respeito de nossas tarefas específicas no reino de Deus. Enquanto adorava o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, verso 2. O Espírito Santo nos mostra o local onde desempenhar nossas tarefas no reino de Deus. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos capítulo 13, verso 4. O Espírito Santo sabe onde nossos dons são mais necessários, que a gente vê em Atos capítulo 8. Ou seja, abra sua Bíblia depois com calma e leia o livro de Atos capítulo 8. O Espírito Santo conhece as pessoas que podem solucionar os questionamentos que nos deixam confusos, que está em Atos capítulo 8. O Espírito Santo nos leva miraculosamente a conhecer pessoas que irão agradar-se de nossa companhia, que também a gente vê em Atos capítulo 8. O Espírito Santo nos revela aqueles sobre quem o julgamento irá cair. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade.
Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Atos capítulo 13, verso 9 e 10. O Espírito Santo nos revela aqueles que nos veem como inimigo. Atos 13, 9 e 10. O Espírito Santo nos mostra quem está possesso por espíritos demoníacos. Atos 13, 9 e 10. O Espírito Santo nos revela a diferença entre as questões importantes e as secundárias. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não importar a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Atos capítulo 15, verso 28. O Espírito Santo nos mostra qual é o local de provisão e suprimento. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para o alimentarem lá. 1 Reis, capítulo 17, verso 3 e 4. Esta realidade ficou evidente na vida do profeta Elias. O Espírito Santo nos revela problemas na vida de outras pessoas. Samuel teve essa experiência quando era garoto. Deus falou com ele a respeito de Eli, seu líder espiritual. 1 Samuel, capítulo 3, verso 11. O Espírito Santo em nosso íntimo se torna uma fonte de agitação para os ímpios. Vê Atos capítulo 6, verso 10. Capítulo 6, verso 10. Por isso é importante que tenhamos um local especial para nos encontrarmos com o Espírito Santo todos os dias. Ou seja, um lugar onde a gente tem um particular, um momento de oração com o Espírito Santo de Deus. Devemos afastar-nos das vozes das pessoas quando realmente desejamos ouvir a voz do Espírito Santo. A solidão é necessária para alcançarmos intimidade. A intimidade é necessária para recebermos conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual é necessário para experimentarmos mudanças. Só podemos experimentar mudanças quando o Espírito Santo fala conosco. 4 maneiras pelas quais o Espírito Santo fala conosco. Primeiro, o Espírito Santo fala conosco através de homens e de mulheres de Deus. Essas pessoas maravilhosas inspiram nossa fé e ajudam-nos a corrigir nosso foco espiritual. Quando obedecemos às instruções do Espírito Santo transmitidas por um servo de Deus, prosperamos além de nossa imaginação. Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20. Tem outra tradução que diz: crê no Senhor teu Deus, estareis seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. As palavras do Espírito Santo nos estimulam e trazem vida. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. João capítulo 6, verso 63. Agradeça a Deus por seu pastor, o presente do Espírito Santo em sua vida. Ele o adverte, consola e fortalece. Desenvolva a disciplina de frequentar a igreja, mesmo quando seus muitos compromissos exigirem todo o seu tempo. Quando ouvimos a pregação da palavra por um homem de Deus, as chances de sermos bem-sucedidos se multiplicam. 2. O Espírito Santo nos fala através de nossa consciência. Quando Estevão, cheio de fé e poder, realizou grandes maravilhas e milagres entre o povo, alguns o confrontaram. A consciência deles reagiu ao que estavam vendo, mas não podiam resistir à sabedoria do Espírito com que ele, Estevão, falava. Atos capítulo 6, verso 10. Eles ficaram tão irritados que se revoltaram e apedrejaram aquele homem de Deus. O Espírito Santo usou a própria consciência deles para condená-los. 3. O Espírito Santo nos fala através das Escrituras. Ele instigou os homens da antiguidade a registrarem as palavras santas de Deus para nós. Devemos imaginar que cada palavra é como uma semente. Dentro de cada uma está a fragrância invisível e poderosa chamada gozo, ou seja, alegria, um gozo em comum, ou seja, uma alegria em comum. É a essência oculta em cada palavra de Deus.
Quando ouvimos as palavras dele e as acolhemos, a semente santa é lançada no solo de nossa vida. Uma explosão de gozo inexplicável, ou seja, de alegria inexplicável, surge dessas sementes como uma fragrância estimulante. Não consigo explicar isso, mas sinto acontecer todos os dias em minha vida. No momento em que leio a palavra de Deus, mudanças começam a ocorrer em meu íntimo. 4. O Espírito Santo fala conosco através de acontecimentos. O povo de Israel aprendeu a temer a Deus por meio do julgamento do Senhor sobre Corá e sobre outras pessoas. Na igreja primitiva, a morte súbita de Ananias e Safira foi usada para estimular o temor a Deus entre os cristãos. 9 assuntos sobre os quais o Espírito Santo fala conosco. Primeiro, o Espírito Santo fala conosco a respeito de nossos pecados. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Isaías capítulo 1, verso 18. 2. O Espírito Santo fala conosco a respeito de achegar-nos à sua presença. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Isaías capítulo 2, verso 3. O Espírito Santo fala conosco sobre prestação de contas. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, verso 12. 4. O Espírito Santo fala sobre obediência com os filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo se corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, verso 1 a 3. 5. O Espírito Santo fala sobre amor com os maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Efésios capítulo 5, versos 25 e 28. 6. O Espírito Santo fala sobre submissão com as esposas. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor. Efésios capítulo 5, verso 22. 7. O Espírito Santo fala com o Pai a nosso respeito. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. 8. O Espírito Santo fala conosco e confirma que pertencemos a Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16. 9. O Espírito Santo fala conosco a respeito de lançarmos uma semente importante na vida de outros durante um período de crise em nossa vida. E todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Que se encontra essa passagem em Êxodo capítulo 35, verso 21. Isso aconteceu comigo durante uma cruzada no Kansas. Um homem alto se assentou num dos primeiros bancos. Ele sacudia a cabeça todas as vezes que eu falava algo sobre prosperidade financeira. Aquilo me deixou inquieto. Entretanto, continuei falando e compartilhando a palavra do Senhor. Repentinamente, o Espírito Santo falou ao meu coração: dê tudo que você tem na carteira para ele depois do culto. Eu me contorci por dentro. Havia acabado de descontar um cheque bastante poupudo
Na verdade, eu tinha 9 notas de 100 e mais $200, um total de $1.100. Já tinha feito meus planos para suprir algumas necessidades. No entanto, o Espírito Santo me instigou a entregar todo o dinheiro para aquele homem. Em meu coração respondi: se o Senhor me lembrar disso outra vez, depois do culto farei isso. Algo dentro de mim esperava que aquele homem fosse embora. Eu não tinha a menor vontade de dar qualquer coisa para uma pessoa como aquela. Depois do culto, o homem se aproximou de mim e começou a conversar. Eu disse: o Espírito Santo me mandou entregar todo o dinheiro que tenho comigo a você. Então dei a ele os $1.100. Ele olhou para as notas e continuou com o assunto. Colocou-as no bolso e não disse nada a respeito. Fiquei muito irritado. Quando retornei ao hotel, reclamei bastante com Deus. Eu acabei de dar $1.100 para aquele homem e ele sequer me agradeceu. Por que você fez isso? Perguntou o Senhor. Bem, porque o Senhor mandou, foi minha resposta. Deus então mostrou que eu tinha simplesmente de calar-me. No dia seguinte recebi um telefonema que me impossibilitou fazer um negócio com o qual lucrei $25 mil. Como você pode perceber, caro ouvinte, quando o Espírito Santo fala conosco a respeito de uma semente financeira, ele tem uma grande colheita em mente para nós. Isso aconteceu com a viúva de Sarepta. O homem de Deus foi até ela e disse-lhe que lançasse uma semente. Isso não tinha sido ideia dele. O Espírito Santo o havia instruído a agir assim, enquanto estava sentado diante do ribeiro de Querite. Elias obedeceu a Deus. A viúva obedeceu ao profeta. O suprimento continuou ao longo dos dias de fome na terra. Quando o Espírito Santo fala, mudanças começam a ocorrer. Quando o Espírito Santo fala, nosso coração se enche de gozo, de alegria. Quando o Espírito Santo fala, obedeça. Lembremos sempre, o Espírito Santo gosta de falar. Oremos. Pai, eu te agradeço pelo maravilhoso dom do meu companheiro, o Espírito Santo. Ele é meu mentor, meu mestre e um amigo precioso. Eu agradeço a Ele por dedicar tempo para conversar comigo e por dar-me instruções. Perdoe-me pelas vezes em que eu não te tenho dado ouvido e não tenho obedecido a tua palavra. Se fracassei em realizar qualquer ordem tua, por favor, fala comigo de maneira que eu não duvido. Livra minha vida de distrações para que eu possa ouvir a tua voz e obedecer-te sem questionar, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo pode dar-nos uma língua espiritual que ninguém a não ser Deus compreende. Sua língua espiritual é um dom precioso e importante. Enquanto milhões de pessoas nunca compreenderam essa experiência maravilhosa e gloriosa, milhares de outras estão experimentando esse incrível fenômeno de orar em um idioma celestial. Isso é bastante simples. O Espírito Santo é um ótimo comunicador. Ele deu até aos animais a capacidade de emitir sons para se comunicarem uns com os outros. Até os animais selvagens se comunicam. Isto porque os relacionamentos são essenciais neste incrível mundo de nosso Criador. O Espírito Santo, ele deu a cada nação um idioma próprio. Os espanhóis têm a sua língua nativa e os franceses têm a deles. Os alemães possuem outra, os ingleses igualmente. O Espírito Santo também possui uma linguagem própria. 15 segredos que devemos saber a respeito das línguas espirituais. Primeiro, aquele que distribui os idiomas na terra tem uma linguagem própria. Muitos chamam isso de idioma celestial. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. 2. Existem muitas particularidades nessas línguas desconhecidas.
Elas são variadas e recompensadoras e aplicam-se a diferentes situações. Por exemplo, quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, ele concedeu o dom de línguas apenas àqueles que o estavam falando. Os outros ao redor compreendiam o que era dito, porque o Espírito Santo providenciou que o Evangelho fosse ouvido em outros dialetos. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Atos capítulo 2, versos 6 a 8. Pedro e os outros que falavam em outras línguas não compreendiam o que estavam dizendo. Eles não falaram em idioma celestial, e sim línguas e dialetos que o Espírito Santo usou para comunicar as boas novas e confirmar sua presença entre eles. 3. O Espírito Santo geralmente usa as línguas estranhas de várias formas para impressionar os descrentes a respeito do Deus sobrenatural. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. 1 Coríntios capítulo 14, verso 22. 4. O Espírito Santo é meticuloso e ordenado quanto à maneira e ao momento em que faz o uso das línguas. Às vezes, quando seguidas de interpretação, as línguas são usadas para abençoar toda a igreja, edificar e abençoar o povo. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. 1 Coríntios capítulo 14, verso 13. 5. O Espírito Santo se satisfaz quando separamos um período, em particular de intercessão em línguas, por outras pessoas. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. E esses santos que fala aqui, que intercede pelos santos, sou eu, é você que está aí do outro lado, que somos santos. O que é santo? Separado para Deus. Aqueles que foram separados para Deus, então são santos. Não que a religião ensina erradamente, dizendo que santos é uma estátua de pedra, de pau, de gesso, enfim. Não, isso não é santo. Santo é o ser humano que foi separado para Deus, enquanto está aqui na terra fazendo os propósitos e a missão que Deus ordenou para cada um de nós. Então, por isso que somos chamados de santos, aqueles que já se renderam a Jesus, aqueles que já prostraram diante de Jesus, então foram separados para Deus, então são santos. 6. Quando oramos em línguas, edificamos a nós mesmos, nossa fé pessoal e nossa confiança em Deus. Algo sobrenatural ocorre. Isto é indescritível, inexplicável e inegável. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenha-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Judas 1, 20, verso 20 e verso 21. Isso é fundamental para os vitoriosos. Nossas vitórias dependem de nossa fé. Fé, confiança em Deus, é a única maneira de agradarmos ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. 7. Temos de reconhecer que muitas vezes não sabemos sobre o que orar. Portanto, é importante permitir que o Espírito Santo ore através de nós. 8. Confiemos no Espírito Santo, pois ele não irá fracassar nem levar-nos a cometer erros. Lembremos que ele é o Espírito da verdade. João capítulo 16, verso 13. 9. Quando oramos no Espírito Santo, devemos confiar nele para evitar o raciocínio lógico.
e a tentação de querermos entender tudo o que Ele está fazendo. Ele está agindo. Tenho uma experiência inesquecível com a minha língua espiritual. Recebi o batismo com o Espírito Santo e o dom de falar em línguas quando eu tinha 10 anos. Meu segundo grande encontro com Deus aconteceu quando eu tinha aproximadamente 15 anos em Belmont, Texas. Sempre orei no Espírito Santo, mas não compreendi a prática de interpretar línguas no meu idioma nativo, o que o Espírito Santo falava através de mim com o Pai. Um de meus amados mentores, Oral Roberts, ajudou-me a alcançar uma compreensão especial a respeito disso. Estávamos em um grande congresso no Mabee Center, em Tulsa, Oklahoma. Depois de um culto, Oral Roberts pediu que eu fosse com ele até o seu gabinete. Ali ele começou a falar sobre os segredos por trás das notáveis bênçãos de Deus em seu ministério e em seu trabalho. Os 2 segredos para tudo que tenho realizado para Deus são a semente da fé e a oração no Espírito, explicou ele. Mike, Deus tem ensinado a você a respeito do princípio da semente de fé, mais do que a qualquer outro homem que já conheci, mas gostaria de falar com você sobre orar no Espírito e interpretar línguas. Aquilo pareceu um pouco estranho para mim. Entretanto, eu sabia que a mão de Deus agia com poder na vida daquele homem. Ele tem sido um mestre notável em minha caminhada cristã, e eu valorizo e aprecio meu contato com ele. Fiquei ouvindo experiências incomuns produzem pessoas incomuns. Veja, experiências incomuns produzem pessoas incomuns. Ele me explicou que depois de orar no Espírito em línguas, se eu pedisse ao Espírito Santo com fé, ele me daria interpretação em meu próprio idioma. Então, eu poderia planejar e preparar minha vida de acordo com o que o Espírito Santo falasse através de mim. No entanto, eu questionei, mas e se eu disser algo ilógico, louco e ridículo? Confie no Espírito Santo, disse ele gentilmente. Na manhã seguinte, levantei-me às 5h30 da manhã para o meu período de oração. Eu tinha uma reunião marcada com um corretor às 9h30 para comprar um prédio de escritórios em Tulsa. Alguém me pegaria de carro às 9 horas para me levar àquela reunião. Eu havia escolhido um gerente e selecionara várias casas para comprar para a minha equipe. Quando comecei a orar no Espírito, repentinamente comecei a falar no meu idioma nativo. Então, algo brotou de minha boca, de modo totalmente inesperado. O dia de hoje não irá desenrolar-se como você planejou, mas não tenha medo, essa é a minha vontade. Eu me sentia estranho, mas ciente de que estava movendo-me num reino diferente do terreno. Às 9 da manhã, minha carona chegou. Em 30 minutos aconteceram coisas inesperadas. Algumas declarações foram feitas e coisas ocorreram fora do meu controle. Cancelei a compra do prédio, as casas para minha equipe. A paz de Deus veio a mim, dizendo-me para permanecer em Dallas, em vez de mudar-me para Tulsa. Foi surpreendente e eu me lembrei da oração que fiz às 5h30 da manhã e do Espírito Santo me dizendo no meu próprio idioma que aquele dia não sairia como eu havia planejado. Então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, verso 15, parte A. É importante mantermos a nossa língua espiritual viva, vibrante. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. 1 Coríntios capítulo 14, verso 18. Tive 2 experiências incomuns com a minha língua espiritual no meu lugar secreto. Enquanto orava fervorosamente em línguas, repentinamente comecei a falar no meu idioma as seguintes palavras: desmascare pessoas fraudulentas em minha vida. Espírito Santo, desmascare pessoas fraudulentas em minha vida. Não pude acreditar no que estava saindo dos meus lábios. Pessoas fraudulentas? Eu não conhecia ninguém assim. Confiava em todos aqueles com quem eu tinha intimidade.
Sempre pensei que conseguia discernir o que estava acontecendo e o que era capaz de perceber quando qualquer erro ao meu redor. Entretanto, o Espírito Santo sabia de algo que eu não sabia. Ele percebe o que vai no íntimo das pessoas, muito antes que o façamos. Eu havia confiado o controle de minhas finanças a um amigo de longa data. Confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa. No entanto, em 7 dias descobri que ele havia assinado cheques de milhares de dólares sem minha autorização. A notícia me deixou bastante abatido. Entretanto, o Espírito Santo me havia preparado para aquilo. Ele estava conversando com o Pai a meu favor. Quando interpretei em meu idioma o que o Espírito Santo estava falando através de mim, em línguas espirituais, aquela se tornou uma experiência espiritual marcante em minha lembrança. Desde então, tenho confiado no Espírito Santo para orar, dizendo o que ele deseja, certo de que ele quer apenas o que é bom para mim. Não recusa nem o bem aos que vivem com integridade. Salmo 84, verso 11, parte B. Alguns dias depois, outra situação incomum aconteceu. Enquanto eu orava no Espírito, repentinamente as seguintes palavras brotaram dos meus lábios: purifique meu ministério. Espírito Santo, por favor, purifique meu ministério. Purificar meu ministério. Eu não tinha ideia do que o Espírito Santo estava tentando dizer ao Pai. Entretanto, confiei nele. E em 7 dias, mais ou menos, alguém que realmente confiava em meu ministério foi flagrado num pecado terrível, bastante trágico. Isso já vinha acontecendo por algum tempo. Eu estava muito envolvido com a obra para perceber o comportamento incomum que aquela pessoa estava tendo. Entretanto, o Espírito Santo me protegeu. Ele estava orando através de mim para o Pai, pedindo que tudo o que não combinasse com ele fosse retirado de nosso serviço a Deus. Milhões de pessoas nunca fizeram uso desse poder sobrenatural. No entanto, aqueles que buscam uma vida de profunda ligação com o Espírito Santo estão produzindo acontecimentos incomuns. Em vez de alimentar dúvidas e erros, pense a respeito do seguinte: você não pode estar em todos os lugares. No entanto, todos esses lugares continuam existindo sem seu conhecimento. Você não conhece todas as pessoas. No entanto, milhões continuam vivendo a cada dia sem que você as conheça. Você não conhece todas as obras do Espírito Santo. Milhões de pessoas têm experimentado acontecimentos sobrenaturais e incomuns ao comunicarem-se com Deus todos os dias da vida delas. Você pode fazer isso também. 10. Reconheça que você não sabe tudo, que não sabe orar eficazmente, só com seu raciocínio lógico. 11. Reconheça que o Espírito Santo é o seu intercessor aqui na terra e que Jesus é o seu intercessor no céu. Permita que eles ajam através de sua vida. 12. Peça a Deus uma língua espiritual. Vocês não têm porque não pedem. Tiago 4, capítulo 4, verso 2, parte 6. Tudo que você pedir no nome de Jesus receberá de acordo com a vontade de Deus. 13. Esteja disposto a aprofundar seu relacionamento com Deus. Isso pode não acontecer de imediato. Passo a passo, você pode começar a construir seu relacionamento com o Espírito Santo. 14. Peça ao Espírito Santo que o aproxime dele. Meu pai me disse que essa é a oração mais importante que alguém pode fazer em toda a vida. Quando chegamos à presença de Deus, mudamos. Podemos contemplar e perceber as verdades que nunca enxergamos em toda a vida. 15. Reconheça e valorize todos os mestres que o Senhor colocar em seu caminho, para lhe dar maiores revelações a respeito dele. Caminhe na luz da qual já dispõe, e aquele que o criou, o Espírito Santo, irá fornecer-lhe ainda mais. Lembremos sempre, o Espírito Santo pode dar-nos uma língua espiritual que ninguém a não ser Deus compreende.
Oremos. Precioso Espírito Santo, Tu dá línguas para que todos se comuniquem, criem e fortaleçam relacionamento. Os animais emitem sons, os seres humanos declaram palavras. Espírito Santo, Tu tens uma língua espiritual especial para que eu use em meu tempo particular de intercessão. Ensina-me passo a passo a dar início a essa vida de oração sobrenatural. Tu, Senhor, és o meu intercessor nesta terra. Valorizo cada momento em Tua presença. Estou disposto a ser transformado. Estou disposto a fazer novas descobertas. Por favor, ajuda-me a vencer qualquer ensino errado que eu tenha recebido na infância. Qualquer preconceito que eu tenha abraçado em ensinos errados. Vou buscar-te, Senhor, porque Tu és a verdade, o Espírito da verdade. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo revela conhecimentos específicos para termos uma vida vitoriosa. Somente os vencedores serão recompensados na eternidade. O Espírito Santo sempre pensa nas recompensas. Ele sabe a diferença entre obediência e desobediência, punições e recompensas. É por isso que nos estimula a ouvir tudo o que Ele tem a dizer. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, verso 7, parte A. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Salmo 95, verso 7, parte B e o versículo 8, parte A. O Espírito Santo sempre recompensa os obedientes. Ele não recompensa simplesmente pessoas boas, inteligentes ou ricas. Ele recompensa os obedientes. O Espírito Santo deseja que nos tornemos vencedores. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João, primeira carta, epístola de João, capítulo 4, verso 4, parte B. Jesus ensinou que o Espírito Santo é o segredo para nos tornarmos vencedores. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. O apóstolo Paulo acreditava que podemos ser vitoriosos. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, verso 13. O Espírito Santo nos deu a palavra de Deus como uma arma contra nosso inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é essa aqui, a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, Apocalipse a Gênesis. Efésios capítulo 6, verso 17. O Espírito Santo usa a palavra para produzir a natureza vitoriosa em nós, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 15 a 17. O Espírito Santo nos revela o segredo para obtermos um bom relacionamento com as pessoas. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Atos capítulo 6, do verso 1 ao 5. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a barba que desce pela barba,
e a barba de Arão, até a gola das suas vestes, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Salmo 133, verso 1 a 3. O Espírito Santo nos demonstra que as bênçãos fluem da união. O Espírito Santo nos revela as causas das obras satânicas ao nosso redor. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago capítulo 3, verso 16. O Espírito Santo é capaz de fazer-nos vencedores. Ele capacitou Jesus para derrotar Satanás no deserto em meio à tentação, que a gente vê em Mateus capítulo 4. O Espírito Santo conhece nosso período de provação, que a gente também vê em Lucas capítulo 4. O Espírito Santo conhece as fraquezas de nosso inimigo, que a gente vê em Mateus capítulo 8. O Espírito Santo conhece as armas de que necessitamos para vencer qualquer batalha que tenhamos de enfrentar. Então pegue sua Bíblia depois com calma e abra Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 8 e leia os capítulos inteiros. Temos de desenvolver uma obsessão pelo Espírito Santo. Nossa dependência dele é o principal fator que obtemos para obtermos o sucesso. Podemos vencer qualquer mau hábito, tristeza e situação caótica por intermédio do Espírito Santo. Podemos superar qualquer crise financeira, falência, destruição, doenças e males pelo poder do Espírito Santo. Decida tornar-se uma pessoa vitoriosa hoje mesmo. Lembremos sempre, o Espírito Santo revela conhecimentos específicos para termos uma vida vitoriosa. Oremos. Pai, Tu queres que eu seja bem-sucedido. Acredito que Tu mandarás anjos para me guiar ao longo de qualquer crise ou provação. Eu agradeço pelo dom do Espírito Santo, meu mentor, que irá revelar-me passo a passo como me tornar um vencedor em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo é a fonte de unção para a nossa vida. A unção transforma homens comuns em incomuns. 18 fatos que temos de saber a respeito da unção. Primeiro, a unção é o poder de Deus em determinada situação. Ela remove fardos, destrói o jugo que o inimigo lança sobre nós. A unção interrompe o avanço do diabo imediatamente. Já ouvi muitos pastores definirem a unção como sendo o poder de Deus que remove fardos e destrói jugos. Acho essa descrição maravilhosa. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías capítulo 10, verso 27. 2. A unção do Espírito Santo sobre Jesus o capacitava a curar os enfermos e a expulsar demônios. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos capítulo 10, verso 38. A unção traz medo aos espíritos demoníacos. Eles estão subjugados por essa unção. O poder de Deus, quando ela começa a fluir, sendo liberada através de nós, qualquer plano que Satanás desenvolve é imediatamente sabotado e destruído. O diabo não teme a nós, teme a unção que flui através de nós. Essa unção é a fragrância do Espírito Santo em nosso interior. 4. Jesus sabia que a unção do Espírito capacitaria os discípulos a enfrentarem qualquer coisa, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Jesus não ficou surpreso quando Pedro o negou 3 vezes, quando os discípulos fugiram na hora da crucificação. O mestre não perdeu as esperanças, ele conhecia o Espírito Santo.
sabia o que a unção produziria na vida deles. A ordem de Jesus para os seus discípulos esperarem no cenáculo até o Espírito Santo viesse era suficiente. Jesus não estava apenas tentando fazer os discípulos mais fortes. O Mestre queria que eles tivessem ciência da vinda do Espírito Santo. 5. A unção não é necessariamente entusiasmo. Ela não é emoção ou entusiasmo. Não é barulho, não é exuberância e força. 6. A unção é o poder de Deus para lidarmos com qualquer inimigo em nossa vida. 7. O Espírito Santo distribuiu uma unção específica que permanece em nosso íntimo. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. 1 João, epístola, carta de João, capítulo 2, verso 27, parte A. O Espírito Santo é quem nos capacita a rendermos nossa vontade a Deus. É um poder sobrenatural que nos leva a seguir ao Senhor de todo o coração. Essa unção, essa capacitação é uma dádiva da pessoa do Espírito Santo em nós. 8. O Espírito Santo também distribui unções específicas em momentos particulares de necessidade. Já experimentei isso em cruzadas de cura. Repentinamente, como um vento, o Espírito Santo se move pelo auditório, os cegos enxergam, os surdos ouvem, cânceres desaparecem, os aleijados saltam das cadeiras de roda. Essa unção específica é liberada através da união de fé da congregação. A expectativa é a montanha que esmaga a pedrinha chamada Satanás. Quando um grande grupo se concentra na fé em Jesus, o poder do Espírito Santo é liberado no local contra doenças e sofrimentos. Centenas de milhares podem acontecer simultaneamente quando a unção é liberada através da concordância e da unidade entre os crentes. 9. É importante evitar fazer críticas sobre aqueles que carregam a unção do Espírito Santo. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Salmo 105, verso 15. É muito perigoso lidar de maneira displicente com a unção sobrenatural. O Espírito Santo escolhe as pessoas a quem unge. Não são os homens que escolhem a unção. As multidões não podem decidir quem carregará a unção. 10. O Espírito Santo seleciona seus ungidos. Ele escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Então determinou que Davi ia suceder Saul no reinado. 11. A unção que respeitamos é a unção que cresce em nossa vida. Quando respeitamos a unção da cura, os milagres de cura começam a acontecer. Quando respeitamos a unção de vitória financeira, as cadeias caem de nossa vida. Ideias em favor dos homens fluem como correntes de águas poderosas e impossíveis de serem paradas. Quando apreciamos a unção da revelação, o conhecimento surge em nossa vida como um vulcão. 12. Quando respeitamos os ungidos, ganhamos acesso a eles. A unção se manifesta de maneira diferentes ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento, a unção vinha quando o Espírito Santo visitava homens, como por exemplo Saul. Quando ele esteve na presença de outros profetas, começou a profetizar sobre aquela unção. 13. A unção está sobre nós para ministrarmos a outras pessoas. Jesus sentiu essa unção fluir e perguntou aos discípulos quem havia tocado em suas vestes, porque havia saído virtude dele. Quando os discípulos disseram que muitas pessoas estavam tocando no Mestre, ele simplesmente afirmou: foi alguém de propósito tocou em mim, porque eu senti que saiu algum poder de mim. Lucas capítulo 8, verso 46, parte B. Esse é o propósito da unção. O poder de Deus está em nós para libertar os cativos e derrubar as portas das prisões. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para consolar todos os que andam tristes
e dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Isaías capítulo 61, do verso 1 ao 3. 14. Podemos caminhar na unção a cada momento da vida. Quando nos entregamos à liderança do Espírito Santo, passamos a viver sobre essa unção. O Espírito de Deus é a fonte desse poder. Ele nos capacita e estabelece um cronograma para a nossa vida. Ele nos dá uma tarefa e transforma-nos em libertadores em vez de prisioneiros. Os discípulos sabiam disso e disse-lhe Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos capítulo 16, verso 15. 15. Temos de proteger a unção em nossa vida. Não é um ato frívolo carregar a glória e a presença de Deus em nossa vida. É algo santo. Somos responsabilizados por guardar e cuidar dessa unção. Temos de fugir da frivolidade das contendas. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acaba em brigas. 2 Timóteo capítulo 2, verso 23. 16. Existem momentos especiais em que uma unção incomum é lançada sobre nós com um motivo específico. Depois de um culto, numa noite, o pastor me levou ao gabinete dele com lágrimas nos olhos. Irmão, não sei realmente como o Senhor usou você esta noite, disse ele, enquanto o pastor compartilhava comigo as situações que estavam ocorrendo em sua igreja. Percebi que o Espírito Santo tinha dado a mim palavras muito incomuns naquela noite, com um único motivo específico. Aquele homem de Deus precisava de uma demonstração incomum do cuidado e da compaixão de Deus. Precisava de uma revolução em seu ministério. Por isto, o Espírito Santo colocou um manto incomum de unção sobre mim durante aquele culto para solucionar um problema específico numa igreja em particular. O céu desceu, as cadeias foram rompidas naquela noite. 17. O Espírito Santo deseja ungir-nos para o trabalho que nos chamou para realizar. Sendo assim, devemos pedir a Ele o que precisamos. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. 18. Apreciemos o momento em que o Espírito Santo nos unge e faz algo específico e singular através de nós. Não dê risada, não faça piadinhas, não fique falando a respeito disso em detalhes com as pessoas erradas. Humildemente agradeça a Deus pelo privilégio de ser usado para levar a cura aos aflitos. Lembremos sempre que o Espírito Santo é a fonte de unção em nossa vida. Oremos. Pai Celestial, eu te agradeço pelo Espírito Santo. Obrigado pela unção, o teu poder que remove fardos e destrói julgos. Preciso de tua unção e respeito aqueles a quem o Senhor entregou vários tipos de unção. Não irei criticar homem ou mulher alguma que leve tua presença, que manifeste tua voz, tua verdade e teu poder. Aquilo que eu respeito virá até mim. Peço a ti, Senhor, que envies todo o bom e perfeito dom que desejas que eu tenha, pelo fato de eu ter honrado e obedecido a ti e ter recebido tuas instruções. Sei que tua unção irá fluir através de mim. Ensina-me a proteger essa unção de momentos de frivolidade, conversas carnais e questionamentos tolos. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo é o doador da vida. O Espírito Santo de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó, capítulo 33, verso 4. O Espírito Santo é vida. O Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Romanos, capítulo 8, verso 10, parte B.
O Espírito Santo também é chamado de o Espírito de Cristo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9, parte B. Jesus confiava plenamente no Espírito Santo, por isso ele sabia de antemão que Pedro se recuperaria daquele terrível momento em que o negou. Jesus havia orado por Pedro, sabia que o Espírito Santo transformaria drasticamente aquele pescador fraco e ríspido em um poderoso homem de Deus. Jesus confiou no Espírito Santo para ressuscitá-lo dos mortos. Esse é um dos motivos porque Cristo estava disposto a enfrentar o Calvário. A ressurreição viria ao terceiro dia. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Romanos capítulo 8, verso 11. Graças a Deus pela gloriosa esperança da ressurreição. Jesus morreu, mas ressuscitou como exemplo do que acontecerá conosco por vivermos em retidão com Cristo. O Espírito Santo é o inimigo da morte. O Espírito Santo é o inimigo da sepultura. O Espírito Santo é o inimigo do inferno. Os discípulos de Jesus não conseguiram entender isso antes da morte do Mestre. Depois da crucificação de Jesus, eles voltaram para os barcos de pesca, desestimulados e desmoralizados. Ficaram desapontados com tudo. Haviam perdido completamente as esperanças. Entretanto, o Espírito Santo sempre termina o que começa. Glória a Jesus, glórias a Deus, glórias ao Espírito Santo. E no terceiro dia a pedra foi retirada da entrada do túmulo. Ela não foi rolada para o lado para deixar Jesus sair. Nenhuma sepultura poderia segurá-lo. A pedra foi retirada para que nós pudéssemos ver o lado de dentro e comprovar que Jesus havia ressuscitado. Jesus está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Nenhum outro líder na história da humanidade fez a promessa aos seus seguidores de que retornariam dos mortos e a cumpriu. Eles adentraram na eternidade escura e triste, sem esperança. Mas Jesus reviveu, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Nosso líder não está morto, nosso líder não é fraco, nosso líder não é ignorante. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos, e agora este está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. O nosso Consolador, o Espírito Santo, intercede diante do Pai nesse instante. Os melhores dias de nossa vida estão no presente. Devemos ficar entusiasmados, devemos preparar-nos para o período mais milagroso de nossa vida, enquanto desfrutamos um relacionamento com nosso companheiro e mentor, o Espírito Santo. A cura flui através do nosso corpo hoje mesmo. A saúde flui através de nosso ser hoje mesmo. E sempre devemos lembrar, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 a 20. O inferno conhece bem o Espírito Santo. Este derrotou todos os planos que o inferno havia desenvolvido, cada estratégia em que investiu, e ressuscitou Jesus dos mortos no terceiro dia. Milagres estão sendo programados para acontecer em nossa vida hoje mesmo. O Espírito Santo é vida. Lembremos sempre, o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos depois da crucificação. Oremos.
Precioso Pai, eu te agradeço por lembrar-nos de que Jesus Cristo está vivo. Ele é o nosso intercessor no céu. Obrigado pelo Espírito de Cristo habitando em nós e o precioso Espírito Santo que está trazendo a nós a natureza de Jesus. Vivemos não nós mesmos, mas Cristo vive em nós pela presença do Espírito Santo em nosso ser. Pai, purifica e transforma tudo que há em mim que tu queres mudar. Quero servir-te de todo o coração. Corrige-me, ensina-me e lembra-me de que tu nunca me deixarás nem me esquecerás, porque eu sigo o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Então, essa foi a mensagem do estudo sobre o Espírito Santo, da série, sobre o Espírito Santo, a segunda parte. Espero que todos sejam abençoados, não só os senhores, como a sua família, os seus familiares também. Compartilhe essa live, compartilhe essa programação, dando seu like, curtindo, compartilhando com outras pessoas também, para abençoar outras vidas também. E glórias a Jesus. E aquele abraço do pastor Mantelli Paixão. E glórias a Jesus.